uma pergunta que eu quero fazer. Quantos estão felizes aqui? Levanta a mão. Isso. Quem não está feliz vai ficar na marra até o final. Amém? Você não pode sair daqui infeliz, não. Tem que sair felizão da vida. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Coríntios 4. 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios 4, versículo 17. Isso, agora achei. O texto diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se soberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, se o Senhor quiser, então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Amém? Feche teus olhos e agradece a Deus pela graça, porque pela misericórdia não tem como, Ele já te deu. Amém? Pai, nós te agradecemos por toda a graça que é derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, que nos treina, que nos educa. Eu te peço nessa manhã que a palavra do Senhor possa entrar nos nossos ouvidos e edificar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O título da minha palavra hoje, da mensagem que eu quero passar para vocês, é o conselho inteiro de Deus. Aqui a tônica desse texto, e eu não vou entrar no contexto dele como se eu fosse pregar para uma multidão de líderes. Eu quero trazer aqui, eu vou fugir um pouquinho da homilética 1, 2, 3, 4, né? Tópico 1, tópico 2, eu vou fugir um pouquinho, tá bom? Vocês não fiquem chateados. Quem não sabe o que é homilética, fica tranquilo, não é um bicho, tá? É uma palavra aí que ela dá uma diretriz no contexto do texto. E eu quero fugir um pouquinho disso para mostrar a tônica desse versículo, que fala sobre o reino de Deus como algo poderoso, o poder de Deus. E é interessante que em determinado momento Jesus diz assim, Ele diz: se vocês ouvirem falando ali ou acolá, que está ali o reino de Deus ou está acolá, fique tranquilo, o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. O reino de Deus, Ele vai habitar em nós. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o conselho inteiro de Deus traz capacidade para nós seres humanos, para nós homens, sociedade humana, de sermos equilibrados, de sermos, por exemplo, educados. Por exemplo, a palavra educação, ela é algo poderoso quando se tem. Quando se pratica a educação é algo poderoso, é algo que abre portas, é algo que te leva a lugares que você não imaginou ir ou pisar. A educação, ela é algo tão poderoso que ela pode fazer com que você se beneficie do poder de Deus simplesmente por ser educado. Simplesmente uma atitude de educação faz respingar em você a bênção de Deus. Às vezes você está num ambiente, e nós convivemos muito com isso como igreja de Cristo, porque às vezes nós encontramos com pessoas totalmente revoltadas com Deus, chateadas com Deus, brigados com Deus. Já viu alguém que brigou com Deus? Existe muita gente, por incrível que pareça, tem muita gente brigada com Deus. Estou de mal com Deus, briguei com Deus, porque reflete para ele, a paternidade dele biológica foi tão ruim, que ele pensa que Deus é que nem o pai dele, e ele se torna uma pessoa mal educada, e às vezes se exime, se isenta de receber a bênção. Mas quando a pessoa ela tem todas essas dificuldades, e ela tem educação, ela é abençoada pelo ambiente de paz, e pelo ambiente da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não julga a revolta dos seres humanos, Deus abençoa os revoltados para se quebrantarem. Paulo está falando com o povo aqui, dizendo: olha, eu nem fui ainda aí, tia, vocês estão aí tudo fazendo bagunça, mas eu mandei Timóteo, meu filho amado aí, para ajudar vocês. Vocês estão soberbinhos, estão ensoberbecidos, é isso?
Mas eu estou indo, hein? Ó, eu vou ir ter com vocês. E quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, né? A gente sabe que é um cara que ele deu alguns cagaços, né, na sua caminhada, porque ele, como Moisés deu um cagaço no faraó. O faraó falou: não solto não, esse povo é meu, estou 400 anos investindo nesse povo para trabalhar para mim, agora tu chega aqui, Moisés diz que vai levar eles embora. E Moisés falou: vou levar, Deus mandou levar eles embora, eu vou levar. E a mesma coisa Paulo, ele vai para Macedônia, ele vai para a Ásia, ele vai levando a palavra de Deus para os gentios, para nós, porque alguns outros não quiseram, porque nós não éramos da circuncisão, nós éramos incircuncisos. Então Paulo se desafiou, falando: eu vou para esse povo, eu vou amar esse povo com o amor de Deus, eu vou levar para esse povo a palavra de Deus que ensina, que educa, que levanta, que faz com que esse povo conheça o poder de Deus. E encontra um povo na cidade de Corinto, cidade lá em Atenas. Esse povo ele tem uma veia grega, então ele vai ter o dualismo, o estoicismo, e esse povo está ali resistindo, soberbinho. Nós somos os caras, mal educados, né, gente? É o que eu falei aqui, a falta de educação ela mata. Eles mal educados resistindo Timóteo. Talvez porque Timóteo era jovem, moço, mas Timóteo tem o treinamento, ele foi treinado pelo apóstolo Paulo para ir lá. E eles estão resistindo à palavra de Deus. E aí Paulo diz para eles: mas fique tranquilo, meus irmãos, eu estou indo aí a caminho, e eu vou ter ir com vocês aí, né? E Timóteo está aí, mostrando para vocês o caminho, o ensino que eu tenho dado a todas as igrejas. E a gente vai ver que na caminhada de Paulo tem ministrado o quê? O reino de Deus. Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Paulo tem levado o evangelho de maneira, queridos, olha que coisa interessante isso aqui, que eu quero falar para você. Não use o seu limite, não use o seu limite, O que é o teu limite? O teu limite de paz, de alegria, de força, de energia, de inteligência, com coisas que não merecem. Não use. O teu limite é para você dar um salto. Para de se esgotar estudando, irmão. Tem um ponto ali que tu chega, ali tu parou. Quando que tu vai usar o limite? Quando tu for passar para o próximo nível. Por que você está usando o teu limite para ficar doente? Quer ter um burnout? É isso que você quer? Não use o teu limite é precioso, o teu tanque emocional é precioso, use ele para dar o salto. Você está flexionando, deu um salto, irmão, chegou a tua hora. Mas você precisa aprender como? Buscando o poder de Deus. O evangelho não consiste em palavras, consiste em poder. Quem que é doador de poder? O Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12 diz que Ele vai te dar um dom, domínio próprio. Amém? Quem tem domínio próprio tem educação. Quem tem domínio próprio não promove nem dissemina a maldade. Quem tem domínio próprio ama. Quem aqui gosta de estar perto de pessoas azedas? Levanta a mão. Quem gosta? Sabe, pessoa azeda, mal-humorada. Sabe a pessoa que ela reclama de tudo, ela é murmuradora. Você gosta de ficar perto? Não seja hipócrita. Eu disparo, eu falo: nossa, mas tá muito ruim isso aí, está azedo demais. Você já chegou num ambiente onde você falou assim: nossa, que lugar ruim esse? Meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Você já teve com pessoas que você fala assim: nossa, mas que pessoa carregada? Não tem esse jargão? Ah, que pessoa carregada, tu viu? Principalmente casal, né? O casal sai, sobe no carro, fala: tu viu o povo carregado? Deus me livre, vamos embora rápido. Então o que eu quero falar com isso para vocês? Que Paulo, ele está fazendo o que estão falando hoje. Quem já ouviu? Claro que já ouviu, porque eu já falei a palavra reevangelizar a igreja. Por que nós estamos ouvindo no século 21 a palavra reevangelizar a igreja? Por que nós estamos ouvindo essa palavra? Nós estamos ouvindo essa palavra justamente porque alguns, como Paulo está dizendo aqui, se ensoberbeceram. E Paulo falou: eu estou indo ter com vocês. Timóteo foi na frente, vocês estão desprezando a mocidade do meu filho amado, mas eu estou indo aí, vocês estão me esperando. E aí Paulo diz assim para eles, num determinado momento, Paulo vai falar algo muito forte para eles.
quando se usa a palavra ensoberbecer, é como se não tivesse autoridade sobre. O que é ensoberbecer? É um filho que falta com a educação com os pais diante das pessoas. Ele está medindo igualdade com o pai ou com a mãe. E Paulo está falando: vocês são meus filhos na fé, porque eu levantei a igreja de Corinto, eu levei para vocês a salvação, e vocês estão soberbos, estão desrespeitando Timóteo. Aí meu filho, eu mandei ele aí. O que está acontecendo aí? Mas vocês estão, parece que vocês estão como quem acha que eu não vou ir ter com vocês. Mas eu estou indo, hein? Olha Paulo com a vara. Aqui Paulo está corrigindo, está educando, e com a palavra. E olha que interessante, uma das coisas que eu admiro em Paulo, que Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo dizimou muitos cristãos, até Jesus derrubar ele na estrada de Damasco, jogar ele no chão. Como tem hoje muitas pessoas revoltadas com Deus, se prepara, Deus vai te jogar no chão. Tá ruim? Tá, sinto te dizer que vai piorar. Amém? Olha o silêncio da morte. E diante disso, muitos, quando falam essa frase, vamos reevangelizar a igreja, eu realmente acredito nisso, porque a cruz é o caminho, a porta é estreita, e quem morreu por mim e por você na cruz e pela humanidade foi Jesus. Então o evangelho, a igreja, não consiste em palavras, em retóricas, mas consiste no poder transformador de Deus por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus é muito clara quando ela chama-nos para usarmos a fé. Olha a palavra pequenininha, tão poderosa, fé. A fé é um instrumento capaz de gerar consciência de arrependimento. Porque quando você vai confiar em Deus, é porque você tem um pouco de fé. E a tua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, ela vai mover um monte daqui para lá e de lá para cá. Olha como Deus é ousado. Mas quando você vai se relacionar com a fé, você entende que existe um modelo. Qual é o modelo? Deus. Para alguns, no geral, é Deus, para a humanidade. Para outros que já têm o conhecimento e que já receberam Jesus como Senhor e reconheceram a sua entrega na cruz, e que já leram João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê seja salvo, tenha vida eterna. Quem reconhece isso, essa pessoa sabe que para ter fé tem um modelo, ou seja, tem um líder máximo, Jesus. Então eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer em Deus. E quando eu creio em Deus, a fé me leva à consciência de arrependimento. Porque quando eu creio em Deus, eu vou procurar por esse livro, que é a referência. Quando eu procurar esse livro, eu vou começar a ter consciência de arrependimento. É por isso que esse livro, ele está empoeirado na casa de quase 210 milhões de habitantes no Brasil. Está lá aberto no Salmo 91, e está amarelo assim, daí tu vira a página, a outra está nova. Ele falou: nossa, é só aqui que está amarelo. É porque está muito tempo ali parado. E muitas pessoas, gente, e é por isso o tema reevangelizar aos povos ou a igreja do século 21, tem usado esse livro aqui para justificar erros, pecados. Presta atenção, há muitas pessoas vivendo assim, muita gente dentro da tua casa talvez, e essas pessoas não estão entendendo que esse fracasso é que vão levar elas a trocar o evangelho de poder por uma justificação. Paulo está dizendo: ei, gente aí, Corinto, rapaz, eu entrei aí, eu enfrentei tudo que tinha aí, os panteões, eu enfrentei os deuses, Possebon, Zeus, Diana, Azera, eu enfrentei os deuses dos gregos, e entrei com o evangelho da salvação, com o evangelho de poder. Por que vocês estão resistindo a Timóteo? Por que vocês estão resistindo? Por que vocês estão soberbos? Se quando eu estive aí, eu fui aí, andei por aí, e os maiorais reconheceram diante de mim que tinha um lugar. O que é esse lugar aqui, que não tem nenhuma estátua?
Esse aí é o Deus desconhecido. Até os gregos, que são fundamento principalmente para a sociedade brasileira, porque a própria ortografia brasileira, a gramática vem do grego, do original. Eles reconheceram que existia um Deus desconhecido por eles. Mas tem gente brasileiro que está revoltado com Deus. Nós precisamos entender isso que Paulo está falando. Abandonar a soberba e falar, eu quero aprender. Gente, o aprendizado, ele te traz um crescimento sobremaneira. Sabe, essa coisa de justificação eu não consigo fazer, eu não consigo manter. Consegue, gente. Deus te criou um ser humano em potencial. Você é naturalmente inteligente. Amém? Deus te criou inteligente. Só que hoje algumas pessoas fazem assim, ó. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora esse pessoal aí que quer mexer na Bíblia, eles falam assim, Deus, olha para mim, agora eu vou criar o Senhor à minha imagem e à minha semelhança. Já deu o teu tempo. É assim, gente. E todo mundo nega isso. Todo mundo nega, mas as atitudes dizem isso. E o que vai fazer com que você avance não é as suas palavras, não é o que você fala. O que arrasta é a atitude. A atitude que vai dizer. As palavras, gente, as tuas palavras, as minhas, não convencem. Tanto é que eu posso ter aqui alguém no meio que está medindo o sermão aqui. Vamos ver, hoje o sermão está de 1 a 10, vou dar uma nota 7. Hoje o pastor estava fraquinho, né, gente? O pastor está... Ô pastor, o senhor está saindo fora aí da linha da benção. O senhor não está abençoando, o senhor está só dando pancada. O senhor está com problema. E o seu sermão hoje foi 3. Aí domingo que vem, o sermão do pastor hoje, foi 0, né? Vamos falar a verdade. O pastor está ruim, hein? Mas o pastor está com problema. Será que ele está bem com a mulher dele? Será que a pastora está bem com ele? Né? Aí o pastor disse que o casamento dele é maravilhoso. Será? Sabe qual que é a dificuldade hoje das pessoas que estão ensoberbecidas? É de serem bem resolvidas. A soberba impede a resolução das coisas, dos fatos, dos problemas, das situações, das circunstâncias. Quando nós encontramos com isso, nós precisamos fazer isso aqui. Nós precisamos avançar para o que Paulo está falando conosco. Paulo, ele foi um cara, um apóstolo. Eu acho que cara vai rebaixar o homem, né? Mas um apóstolo que ele foi poderoso com a palavra. E você não vê Paulo, eu fico olhando às vezes, eu falo, como que pode? Parece às vezes que Paulo está sendo muito brando. Mas mesmo com brandura, mesmo com força, Paulo sempre acertava no alvo. Como ele acertou com o povo de Corinto. E o texto vai dizer para nós de Hebreus 13:8, que para você que pensa que não consegue fazer, que não consegue manter, ele está dizendo assim, ei, presta atenção. O texto diz assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje, e é o mesmo e será o mesmo para sempre. Então preste atenção, se Paulo conseguiu com Timóteo, como é que você não consegue? Paulo já passou, Timóteo também já, só deixou para nós o modelo. É óbvio que nós conseguimos manter o quê? Nos manter separado para Deus, nos manter contribuindo para ter uma sociedade melhor. Muitas vezes, gente, isso a gente aprende o tempo todo, em casa, na escola, no trabalho. Muitas vezes a gente só precisa calar, só ficar quieto, né? O que é mais difícil para nós seres humanos, às vezes, é ficar quieto, diante de uma situação. Deixa eu te dar um segredo aqui, para você não sair lesionado, ou chateado, ou com a sua mente cheia de culpa, e não conseguir dormir à noite, e está gastando as suas energias, gastando a sua reserva de inteligência no lugar errado. Guarde a tua reserva, a tua inteligência para dar o teu salto. Você não quer melhorar na vida? Quem aqui tem um sonho, uma carreira profissional? Você quer avançar? Quem aqui está fazendo concurso público? Tem alguém?
Isso, pode se inscrever, gente, Fundatec. Pode se inscrever lá, tá aberto aí, vai abrir uns concursos bons agora aí. Salário de 6 mil, 12 mil, 14, é umas coisas boas. Mas você não pode gastar a tua energia com besteira, porque senão vai chegar na prova e tu vai rodar. Está usando teu limite no lugar errado. Estou usando meu limite, que esse meu filho é mal educado. Relaxa, não usa, porque a má educação dele já vem de longo prazo. Então você vai ter que encontrar um jeito, mas calma, não gasta o seu limite, senão você vai ter um burnout. Aí vai se parar de doido, né? Vai se parar de doido, e aí sabe como é que é? Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? Então a gente precisa prestar atenção no cuidado que a gente tem que ter conosco. O templo do Espírito Santo somos eu e você, tá? O que o apóstolo Paulo diz? Que a justiça, a paz e o poder do Espírito Santo opera em vós, não é do lado de fora. Então guarde as suas reservas, seu limite, não use ele no lugar errado. Por quê? Jesus sendo ontem o mesmo, e hoje o mesmo, e amanhã será o mesmo, você só precisa alinhar com ele, porque o Evangelho consiste no poder de Deus. O Evangelho não é eu aqui falando algo com uma retórica e te convencer. Quem tem retórica não sou eu não sou dessa área. Tem muita gente boa em retórica, não é a minha área, tá? Eu conheço, sei como é que é, e sinto assim muito, eu fico muito feliz quando eu encontro essas pessoas que elas têm retórica, porque eu aprendi uma técnica de dobrar ela. Falei, tá bom, vamos lá, pode falar. Aí um dia um da retórica, estudado na retórica, falou assim, com canudo na mão, falou assim para mim: o problema é que ninguém consegue te ganhar. Falei, ganhar o quê, irmão? Eu não estou ganhando nada aqui, eu estou perdendo tempo. O problema é que tu, pastor, ou líder, o problema é que tu, líder, ninguém consegue vencer o teu argumento. Eu falei, eu não tenho argumento, eu tenho a Bíblia. O argumento não é meu, é a palavra de Deus, que consiste no poder de Deus. Que retórica, irmão, que argumento, irmão, se está escrito, lê o texto. Aí, mas Jesus disse, deixai-vos, basta, ponto final. Está escrito. Então nós precisamos entender que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está dizendo, ei, vamos voltar, gente, vamos voltar, para de ser soberbo, porque o amor de Deus já entrou na cidade de Corinto. Para, já chegou aí a palavra da salvação, para com isso, respeita Timóteo, meu filho amado, está levando a palavra aí, o amor de Deus para vocês. Se você não quer, tudo bem, mas respeita, a palavra é poder, meu irmão, e o poder vai te esmagar. Então Deus é mau. Não, que Ele vai te esmagar para poder te refazer de novo, porque você está estragado. Vou fazer uma pergunta aqui, muito ruim aqui. Quem aqui quer, por exemplo, que tem uma parte do teu corpo que tu não gosta? Quem tem aqui? Não levanta a mão. Para, gente, o outro do lado vai te criticar, vai te discriminar. Não levanta a mão, senão o irmão vai te discriminar. Só a discriminação hoje no Brasil está dando cadeia. Não discrimina o irmão. Mas de repente as mulheres, né? As mulheres, mas eu não sei não, botar talvez um silicone, não sei não, turbinar aqui e ali e tal, né? Deixa eu te falar algo aqui. Mas e se tu fez tudo isso e tu não está satisfeito? Tu gostaria que Deus, se pudesse ter um milagre de Deus te fazer de novo, ser refeito? Quem gostaria? Responde para você. É o que Paulo está falando, gente, para com isso, gente. Deus quer refazer vocês. Ô povo de Corinto, para de adorar Posebon, para de adorar a deusa Diana, sabe, isso aí já está tudo resolvido, já conversamos sobre isso, já falei a palavra da salvação para vocês. Vão por aqui, é Jesus o caminho. E aí Paulo, gente, vocês vão ficar, eu vou para esse lugar aqui, não abandone o conselho de Deus. Mas olha Paulo, eu gosto de Paulo. Quem gosta do apóstolo Paulo aqui? Amém? Aí olha o que Paulo está fazendo aqui. Olha o que Paulo está fazendo nesse texto de 1 Coríntios 4. Olha o que ele faz. Vamos fechar aqui. Isso é maravilhoso. Ele está falando assim,
Ó, olha Paulo, olha Paulo. O que vocês preferem? Que eu vá a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha o que Paulo está falando aqui para eles, para os irmãos de Corinto, na cidade de Corinto. Vocês querem que eu vou com vara ou vocês querem que eu vou com espírito de amor e mansidão? Escolhe. Paulo está dizendo para eles assim: queridos, eu vou para vocês, para que o poder da palavra de Deus julgue entre eu e vocês, ou eu vou com o Espírito Santo, com a palavra que faz com que vocês somem comigo e a gente vai para frente. Paulo está dizendo para eles: vocês querem ficar nessa parada aí que vocês estão, ou nós vamos para frente? O texto diz no capítulo 4, no verso 8: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara que reinasse. Olha o domínio próprio e a capacidade de entrega de uma pessoa cristã. Paulo está dizendo assim: parabéns, hein? Tomara que vocês reinassem, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo em nenhum momento estava sendo maior que ninguém. Ele sabia exatamente o lugar dele. Falou: graças a Deus então que vocês já estão bem, melhor que eu quero reinar com vocês então, porque é o mesmo Deus, é Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então nós precisamos entender aqui, queridos, que se nós abandonarmos o conselho de Deus, se nós deixarmos de lado o conselho de Deus, vai acontecer conosco isso aqui, ó. Mateus, abre na sua Bíblia, 23, 13, abre aí na sua Bíblia, ao 15, o texto diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixarei entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazei longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o torna filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Quando a igreja não ama, quando a igreja não dá a resposta que ela tem que dar, nós estamos fazendo pessoas revoltadas com Deus e com uma credencial para o inferno 2 vezes pior. Quando nós estamos soberbos e sem o conselho de Deus, nós fazemos das pessoas piores, e elas vão para o inferno duplamente, por causa do nosso mau testemunho, por causa que a nossa atitude não consiste no poder de Deus, mas consiste em palavras persuasivas. Paulo diz que a palavra humana ela é persuasiva, e o texto diz que não é palavras persuasivas, mas é o poder de Deus. Então, hoje tu encontra muitas pessoas com essa técnica, e é ensinado isso, né, nos cursos, né? Principalmente quem trabalha aí na área do alto padrão do business, ele tem que aprender sobre a autopersuasão, né? Que tem que faturar. E Paulo está falando, não são com palavras persuasivas, não. É com o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O poder de Deus, queridos, é alguém que tem o conselho de Deus. Preste atenção. Quem aqui, não levanta a mão, quem aqui tem algum amuleto? Não levanta a mão. Não transforme a palavra de Deus em um monumento. A palavra de Deus é viva, e Jesus está vivo e ativo no universo. Amém? Não transforme a palavra de Deus em um monumento. Não faça isso. Os gregos que Paulo está falando na cidade de Corinto tinham muitos deuses na praça central. Num lugar estava o Deus desconhecido. Eles eram tão inteligentes, mas tão inteligentes, que eles não conheceram o Deus desconhecido. Isso prova para todos os brasileiros, para você que está me ouvindo nas redes sociais, que você não tem o conselho de Deus, quando você adora um monumento e não a palavra de Deus. O monumento, ele vai te levar a uma coisa muito grave. Você não pratica a palavra de Deus, ok?
Então preste atenção. Caráter e palavra de Deus é as pernas sobre as quais nós deveríamos andar. Paulo está dizendo: eu vou para vocês, mas eu queria encontrar homens com caráter ilibado, cumprindo aquilo que está nas Escrituras, fazendo com que o poder de Deus gere milagres, prodígios, abençoe a vida das pessoas. Mas eu estou indo para separar uma briga. Irmãos soberbos, pessoas revoltadas, pessoas que brigam com Deus porque se acham incapazes, porque o seu modelo de casa, de treinamento, não ensinou o caminho da educação. Ah, mas eu sou bom. Até que ponto você está além ou aquém? Até que ponto? Até que ponto a soberba? E hoje eu quero furar aqui o balão do orgulho de alguns. Pedro, no capítulo 22 de Lucas, acho que, salvo engano, verso 8, Jesus furou o balão do orgulho dele. Ele foi com os outros conversar, falar: ele falou que vai morrer, no terceiro dia ele vai ressuscitar, mas enquanto 3 dias, quem que vai ficar no lugar dele? Jesus falou: Pedro, vem cá, Pedro. O diabo se apresentou e pediu para cirandar você. E Pedro: nossa, mas eu ando com Jesus, ninguém pode cirandar a minha vida. E Jesus fala: pois é, mas eu roguei por ti, cara, intercedi por ti, para que ele não tomasse a tua vida, mas que ele possa cirandar sim, e você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Senhor, eu vou até a morte contigo. O que aconteceu? Quando Jesus foi lá descoberto, a mulher judia chegou e falou: tu é um deles, eu te vi com ele. O que ele falou? Não, você é parecido com ele. Não. Quem aqui já esteve num lugar e falaram assim para ti, ó: você é crente, né? E tu te desconversou e não assumiu a tua identidade. Sabe como é que me chamam no meu trabalho? Eu não acho legal. Eles me chamam de pastor. Pastor Jonas. Eu falei: cara, eu sou teu chefe aqui, ó, mané. Eu sou teu pastor, tem que ir para a minha igreja. Quinta-feira eu falei: não. Pastor, tá me chamando de pastor, tá profetizando? Então domingo lá na igreja, Estrada Vila Maria, número 45. Não, tem que ir lá na minha igreja, não fica me chamando de pastor aí, tu tá fazendo isso aí para debochar de mim, tu tá pejorando o pastor, é isso? Cuidado, hein? Tu não é aquele do chapéu que amaldiçoa, não. Eu não amaldiçoo nada, só cuidado, toma cuidado. Ó, olha para minha mão, fala com a minha mão. Toma cuidado. E Pedro, tão orgulhoso, discutindo com os amigos: eu que cheguei primeiro. Mas tu vê João, ele é puxa-saco de Jesus. João, tu viu, na hora da ceia, ele senta do lado de Jesus e fica ali se esfregando. O João, ele é amoroso. Não, mas não é o João maior, sou eu. Aí Pedro fala: mas eu que arranquei a cabeça do soldado quase. Você viu? Ele vier e tal, e eu na orelha dele. Mas o mestre botou a orelha dele no lugar. Mas ele viu que eu sou um cara valente, né? Você viu? Ele até consertou a orelha do soldado para mim. Soberbo, querendo disputar ou medir igualdade com Jesus. Jesus foi lá e furou o balão do orgulho de Pedro. Pedro, ó, o diabo viu a tua atitude lá com teus irmãos, cara. Tu é soberbinho, Pedro. O diabo vai te cirandar. E eu deixei, Pedro. Mas eu roguei por ti, ele não vai te matar. É só para te tomar um cagaço. Tá bom, Pedro? Depois tu vai me negar também. Depois tu vai te arrepender e depois eu vou lá te buscar. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Ei, a palavra, o evangelho consiste no poder. Pode fazer o que você quiser. Se não se dobrar, Jesus vai quebrar o teu coração e depois ele vai te buscar. Amém? E aí Pedro, parado ali naquela situação, paralisado, ele não usou isso aqui, ó. Olha para mim, igreja, e eu vou encerrar. Olha para mim. Você não tem que estar como Pedro e nem como o povo de Corinto, resistindo
ao ensinamento de Cristo que estava levando o missionário Timóteo. Porque olha para mim aqui, pessoas apaixonadas intimidam pessoas acomodadas. Pessoas generosas incomodam pessoas miseráveis. Pessoas sobrenaturais incomodam descrentes. Sabe por que você é acusado na igreja? Que você é generoso, você dá dízimo. Aí esses caras já vão começar a falar de dinheiro. Já estou indo embora. Não, tu dá dinheiro na igreja, tu é maluco. Eles estão tudo rico e tu continua na mesma. Você já ouviu isso, né? Talvez era o mesmo que estava falando lá em Corinto a respeito de Timóteo. Olha, ele veio buscar o dinheiro para o apóstolo aí, para o apóstolo Paulo. Isso aqui que eu estou lendo para você é algo poderoso, poderoso. Pessoas generosas incomodam pessoas avarentas. Pessoas generosas incomodam o miserável. Sabe por quê que uma pessoa é miserável? Porque ela não tem capacidade de dar. Nem bom dia, nem boa tarde, nem educação ela tem. Entendeu? Sabe aquele cara que ele chega no ambiente que tu tá e ele não cumprimenta? Fala para ele: ô, tu é filho do Boto? Ah, bom dia. Que tu está procurando alguém? Ah, mandaram eu vir aqui, eu sou estagiário. Pode ir embora já, tá liberado. Quando é comigo lá no serviço, eu falo: tá liberado, vem amanhã. Eu nem me estresso, falo: amanhã, 8 horas amanhã, tchau. Vai para casa. Aí eu vou lá no RH e falo assim: ô Luana, mandou um menino lá mal educado lá, entrou porta dentro lá, e aí Luana, você não fez a entrevista? Ah, tá difícil de achar alguém. Falei: tá, então pelo menos avisa o cara. Ele está desavisado. Avisa para ele assim: ó, você vai entrar naquela sala lá, o responsável do setor, dá bom dia, miserável. Paulo se sentiu, eu acredito, incomodado porque ele estava topando com esse tanto de gente descrente, esse tanto de gente com pensamento miserável, esse tanto de gente que não tinha paixão por Deus e pela sua palavra. E esses textos que eu estou lendo para vocês, eles vão sempre trazer para nós essa consciência que o conselho de Deus, quando nós queremos ele por inteiro, nós vamos reproduzir um caráter cristão. E a nossa vida, ou nossas atitudes, elas vão reproduzir poder de Deus aonde nós estivermos. Aonde você chegar, você vai mudar o ambiente, você vai abençoar. Aonde você chegar, você vai ser um conciliador. Você vai chegar, vai estar todo mundo com problema, você vai trazer conciliação. Aonde você chegar, vai ter doença, você vai trazer cura. Aonde você chegar, vai ter forças espirituais malignas, você vai com a luz fazer as trevas recuar. Aonde você chegar, com o caráter cristão, andando sobre as pernas do caráter cristão e do poder da palavra de Deus, a verdade, quando você chegar carregado por esse caráter ilibado, por esse poder de Deus, você vai transformar o ambiente em um ambiente de paz, em um ambiente de crescimento, em um ambiente de sucesso. É para isso que Deus te chamou. Amém? É para isso que Deus chamou nós, queridos. Nós não estamos aqui para sofrer, gente. Nós estamos aqui para resolver. Amém? Quando você encontrar alguém sofrendo, tenha senso de justiça, tente ajudar. Não precisa se envolver, mas tente ajudar. Intercede. Quando você vê a maldade, como aconteceu num bairro aqui essa semana com 2 adolescentes, chora, meu irmão. Fala: Deus, cuida dessa mãe, cuida desse pai. O dia que eu estava sentado na minha casa, almoçando, e a comida me engasgou, embolou na minha garganta, eu quase morri. Foi o dia que mataram aquelas crianças em Santa Catarina. Eu comecei a chorar e me fui para o banheiro. Querido, você precisa ter justiça no coração. Você precisa conhecer o amor de Deus, que consiste no poder dele, que se move por meio da sua palavra. O conselho de Deus quer te levantar. Fique de pé no seu lugar.
Eu quero encerrar lendo 1 Coríntios 2:5. Aleluia. Deus é poderoso, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele tem nos feito andar sobre essas duas pernas, o poder do Espírito Santo e o caráter. O poder do Espírito Santo, Ele vai aperfeiçoar em nós, quando nós nos quebrantarmos. E o caráter, você vai aperfeiçoar, porque você é filho, filha de Deus. Você é inteligente no seu nascimento, na sua origem você é inteligente. Então você pode ter um caráter ilibado, você pode ser um homem e uma mulher de caráter, um homem e uma mulher que caminham sobre o sucesso. Amém? Aonde você chegar, com certeza vai ter sucesso. Amém, irmãos? Diz assim o texto de 1 Coríntios 2, o verso 5: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então preste atenção, o caráter cristão pode significar a perna direita e perna esquerda, sobre as quais você que tem o conselho de Deus deve andar. Amém? Levante as suas mãos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, que nos educa e que também nos abençoa. E eu te peço nessa manhã especial, que cada família aqui, cada pessoa que representa a sua família, seja fortalecida pela palavra do Senhor, seja fortalecida no Senhor, para caminhar por um caminho de paz, de justiça, de amor, por um caminho de crescimento saudável. Deus, traz equilíbrio sobre nossas vidas. Deus, derrama paz por meio do Espírito Santo, justiça, alegria sobre nós, saúde sobre nós. Deus, nós oramos a Ti e pedimos, não permita que venhamos perder a nossa essência, a essência de filhos. Queridos, eu quero que você saia daqui com um desafio hoje. O desafio para você hoje é arrumar a casa. Arrume a casa. Pai, escute isso aqui que o Espírito de Deus está mandando eu falar. Sente com os seus filhos. Converse com eles como está o dia a dia deles na escola, no bairro, na rua, com o vizinho, na quadra de esporte, na piscina. Ei, escute isso aqui que eu vou falar para vocês. Os seus filhos devem sair de dentro de casa aprovados, e não precisarão ser aprovados pelos de fora. Eles chegarão aprovados pela educação, aprovados pela bênção da tua mão sobre a cabeça deles, e se apresentarão diante dos seus trabalhos, das suas tarefas diárias, com autoridade, e exalará deles o bom perfume de Cristo, onde todo aquele que encontrar com os teus filhos vai desejar treiná-lo, porque vai ver nele um caráter ilibado. Levante as suas mãos e diga: eu abençoo a minha vida. Bote a mão na sua cabeça. Eu abençoo a minha vida. Diz em nome de Jesus: eu abençoo a minha vida. Diga: Senhor meu Deus, me refaz. Refaz, Senhor Deus, o meu caráter. Oh Deus, me educa, eu quero ser educado, eu quero educar os meus filhos, eu quero abençoá-los. Diga: Senhor, me refaz, me refaz. Diga: Senhor, me abençoa. Diga: Senhor, mostra-me aonde eu estou errando. Diga: Senhor, eu quero conhecer-te. Diga: Deus, toma minha vida em tuas mãos. O Senhor nessa manhã está te abençoando. Ele está
te refazendo, Ele está te capacitando. O Espírito Santo está sendo derramado sobre ti, e você e a sua casa são hoje levantados pelo Senhor para viver um tempo de paz, de alegria, de justiça, de sucesso, de gozo no Espírito Santo. Aplauda Ele, dê uma festa. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, santo é o Senhor. Amém, queridos. O conselho de Deus é a única coisa que precisamos. Amém? Senhor, levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O conselho de Deus te alcançou. Deus abençoe.